Olá, é, hoje o tema seria ansiedade, mas eu resolvi mudar o tema, tá bom? Mas antes quero mandar um abraço para os meus amigos moçambicanos lá de Moçambique, né? Especialmente para a cidade de Chimoio, onde eu conheci muitas pessoas boas, muitas pessoas legais, e eles estão marcando uma presença legal lá no canal do YouTube. Bem bacana isso, bem legal mesmo, tá? Um abraço para todos os moçambicanos, para todos do Mercado 38 lá de Chimoio, né, que são pessoas incríveis, né? Terra de gente pobre, terra de gente humilde, mas terra de gente boa, tá? E hoje o tema, como eu falei, seria ansiedade. Mas eu resolvi mudar o tema devido a uma situação que está acontecendo com um colega e eu acho que pode ter mais pessoas também passando pela mesma situação, né? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, hoje o tema é bem interessante. Meu relacionamento acabou. E agora? Essa pergunta a gente se faz muito. A menos que um relacionamento seja realmente péssimo, é sempre difícil e doloroso o término. Às vezes até mesmo sendo muito ruim. Porque quantas vezes a gente cria aquela dependência emocional, não é verdade? Quantas vezes a gente se acostuma ao que machuca? Isso a gente vê muito acontecer. Mas quase todo mundo sente um vazio muito grande depois do rompimento de um namoro, de um casamento. Tipo assim, principalmente se é um relacionamento que já dura um tempo, um namoro longo, um casamento longo, né, de anos. Rompimentos são sempre dolorosos. Finais são complicados, principalmente quando um dos dois ainda gosta ou acha que gosta. E é complicado porque a gente se acostuma, a gente se habitua àquela rotina, né? Mesmo quando não está legal. A gente fica preso realmente, a gente tem apego às situações e às vezes a gente se apega só naquele pontinho de bom que tem na relação. A gente faz isso para poder justificar a continuação, a continuidade daquilo. E vai levando, até que realmente chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá para não encarar a realidade, aí acaba. Outra coisa muito difícil é a gente admitir que o relacionamento acabou, que não existe mais amor, que só ficou uma amizade, ou às vezes nem isso, né? Só ficou o apego mesmo, né? O medo de terminar, o medo do desconhecido, filhos, aquele pânico, aquele medo de ficar sozinho. Que apesar daquela relação fazer mal, a pessoa está presa àquela pessoa. Então isso é muito complicado. E é isso que mantém muitos relacionamentos falidos e fracassados. E os primeiros dias depois do rompimento realmente são os piores, porque tudo lembra aquela pessoa. Tudo que vocês viveram, vivenciaram, né? Qualquer cheiro, qualquer som, as músicas, os lugares, a cama, o travesseiro, tudo, os amigos em comuns, tudo lembra a pessoa. Aquele amigo que vem te contando que o ex ou a ex está fazendo, não é fácil lidar com isso. Mas é justamente nessa hora que você precisa ter mais paciência, porque você tem que viver esse luto, não tem jeito. Todo término, tudo que acaba pressupõe o outro. Para quê? Para finalmente você entrar na fase da superação, mas não tem como você pular etapas. Se você não viver esse luto, se você não conseguir se manter longe daquela pessoa, aí realmente não tem como conseguir. Você nunca vai superar. Você nunca vai superar aquilo que te machuca. Você tem que vivenciar todas as fases do luto. Porque a dependência afetiva, o próprio sentimento que você ainda pode nutrir pela pessoa, a saudade ou a raiva, nada vai sumir de um dia para o outro, entendeu? As coisas têm um tempo. E muitas pessoas insistem nesse relacionamento que está acabado, que é um relacionamento tóxico, que está sofrível, né, que está solitário, mesmo estando com a pessoa, porque ela tem medo de ficar só. Aí ela vai se satisfazendo com migalhas. Ela não se dá conta que ela já estava só. É muito pior ficar sozinho do lado de alguém. Isso é muito complicado. A gente tem que cuidar da qualidade da relação. E se essa relação, se esse relacionamento faz você sentir solidão, mesmo estando junto com essa pessoa que você ama,
Se você sente aquela insatisfação, aquela insegurança, você sente que não é igual, se a pessoa nunca esclarece o que está acontecendo, ou sequer admite que a relação perdeu a cor, perdeu a graça, perdeu o sentido, então é preciso ter maturidade para você deixar aquilo embora, né? Para você realmente conseguir desapegar daquilo. A vida é a arte do desapego, não tem jeito, cara. A gente tem que virar a página, porque senão a gente fica agarrado numa coisa que não tem mais como rolar. E isso vai freando a vida da pessoa completamente. É um treino mesmo. O desapego é um treino, deixar embora, abandonar aquilo que não tem mais sentido na sua vida. E que na verdade te impede de ser feliz de verdade. Você vai perdendo oportunidades de sentir paz ou de encontrar alguém que realmente vale a pena, que corresponda. Nós perdemos muitas coisas durante a vida, nós perdemos muitas pessoas, né? E mas nós também ganhamos muitas e outras tantas coisas. Muitas vezes a gente consegue superar a dor de uma superação e ganhar a autoconfiança. Esse é o maior ganho, porque quando você se sente mais seguro, mais segura, que você conseguiu superar, ultrapassar a barreira, que você consegue superar situações muito difíceis e não morre por causa disso, aí você ganha certeza de que ninguém é propriedade da gente. Assim como a gente também não é propriedade de ninguém. A gente também percebe que ninguém é obrigado a amar a gente até morrer. Não é assim. Mas a gente também não é obrigado a fazer isso. Os sentimentos podem acabar. É muito importante que a gente entenda que acabou. E que a gente pode ser muito mais feliz às vezes, até né, sozinho, né? Às vezes a gente realmente, porque só a paz não tem preço. Porque os sentimentos morrem, eles acabam às vezes. Só o que não pode morrer é o nosso amor próprio. Mas então, já detectei tudo isso. O que eu faço? O relacionamento acabou, e agora? O que eu faço? Como eu devo agir? Em primeiro lugar, como eu já falei, é essencial que se viva o luto. Se entenda por que acabou, né? E que acabou. Pare de pensar que você viveu com aquela pessoa, aquela rotina que você tinha. E também não se isole totalmente. Busque companhias, companhias boas, companhia das pessoas que te escutam, que te consolam. Isso é bem importante nessa fase. Senão a gente fica com aquela ideia fixa de chore tudo que você tiver de chorar, né? Porque isso vai lavando a sua alma. Fale bastante sobre o assunto. Quanto mais a gente fala, mais a gente elabora aquela situação, vai perdendo a força aquele sentimento. E a gente também vai percebendo mais amplamente tudo o que aconteceu, reconhecendo abusos, reconhecendo erros cometidos, né, que a gente também comete erros, e lidando melhor com as perdas. Saia com as amigas, com os amigos, se ocupe física e mentalmente. Então não siga as pessoas nas redes sociais, o ex-namorado, a ex-namorada, o ex-marido, a ex-esposa, não entre nessa porque isso envenena a alma. Se você vai ver outro curtindo, se interessando por outra pessoa, parecendo lindo e feliz, o que muitas das vezes, na maioria das vezes, não é verdade, né? Então se distancie desse tempo e analise onde mais é que você errou nesse relacionamento, que terminou, e tente não repetir os mesmos erros, cometa erros e acertos novos. Toda relação tem 50% de responsabilidade de cada um. E isso é fato. Isso é fato. Relacionamento pressupõe atitudes e comportamentos de duas pessoas. Ah, Venilton, mas eu não fiz nada de errado. Eu fiz tudo certinho. Foi fulano que errou. Mas você tolerou. Você continuou. Essa é a sua responsabilidade. Você permaneceu no que não era bom para você. Né? Não existe 100% de vítima e de vilão. Existe aquilo que a gente permite que o outro vai fazendo com a gente. Né? Desamores diários, desafetos, e a gente, tá tudo bem, vou levando, tá. Também não tem que ficar amiguinho do ex ou da ex. Não cometa o erro de querer ficar perto porque você ainda gosta, ou por causa dos filhos, ou seja lá pelo que for, porque você vai se violentando. Você vai vendo que a pessoa se superou e que te trata realmente como amigo, ou até mesmo até te confidencia algumas coisas, né, com interesse por outras pessoas, e vendo que ela seguiu a vida muito bem sem você. E isso dói demais. Você não precisa se submeter a isso. Aí você precisa se proteger dessa dor.
Aprenda a proteger suas emoções e as suas vulnerabilidades e não se envergonhe delas. Isso é humano. A tristeza, a saudade, as dores que você sente vão melhorando com o tempo. Você só tem que ter paciência para poder encarar cada etapa dessa situação, dessa nova fase da sua vida. Não encare isso como sendo o fim, pode ser um começo. Com o tempo, você vai percebendo que os relacionamentos não acabam de um dia para o outro. Você vai entender que, apesar das saudades, do receio da nova vida, você está mais tranquilo. Em quantas situações você vai perceber que você está melhor? Agora, você dorme melhor, se alimenta melhor, você não precisa ficar engolindo sacos, né? Você não está convivendo com a indiferença, com a frieza, porque a pior coisa é você ficar com uma pessoa que seja assim, que te trate dessa forma, aquele pouco caso, com aquilo que você está sentindo, com as suas queixas, aquele distanciamento velado, sabe? Tipo assim, a pessoa tá, mas não está. Só que muitas vezes o que fica é aquela raiva por ter perdido tanto tempo com um relacionamento tóxico. Por ter aguentado tanta coisa, no fim, acabar tudo de qualquer maneira. De qualquer jeito terminou, né? Um relacionamento, ele não termina de um dia para o outro. Ele vai terminando aos pouquinhos, aos poucos. Ninguém acorda pela manhã e fala assim, ah não, hoje acabou meu relacionamento, eu não gosto mais, não quero mais, não amo mais. Não é por aí. Porque a gente finge que morreu e não percebe quando isso vai acabando, quando isso vai acontecendo. A gente precisa se ligar nisso. Só que quando a gente se separa, bate todos aqueles medos, né? Como é que vai ser agora? Será que eu não vou encontrar mais ninguém? E se eu não conseguir viver sem essa pessoa? Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso, né? Na verdade, já ouvi essa queixa, porque a gente só vai lembrando no início da relação, da memória. A gente vai cultuando a memória do que foi bom um dia, só que já não era mais. Tem isso também. Porque a gente não reflete no que estava ruim e acabou. A gente tem que encarar, gente, a realidade como ela é. Realmente a fila anda, a vida anda, o mundo continua girando, a gente não pode parar. E por último, e realmente muito importante, não engate em outro relacionamento logo depois de uma separação. Porque a chance de você levar mágoas, dúvidas, traumas e ferir a outra pessoa é enorme, se for muito rápido. Então, se fecha um pouco, recupere seu controle sobre as suas emoções, aí sim parta para outra. Com muito mais amor próprio, que é o principal de tudo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? E eu vou fazer um outro vídeo sobre ansiedade, que seria o vídeo de hoje, mas eu vou postar lá no meu canal também, nas minhas redes sociais, tá bom? Me siga lá no Facebook, no Insta aqui, e no canal no YouTube Genuíno Saúde Mental, lá que tem conteúdos muito bons lá. Abraço para todos, até a próxima.